Olá, pessoal, penúltimo vídeo, possivelmente, aqui da nossa leitura. Prazer estar aqui com vocês. A gente está no Vende-se número 9, 73%, chegando quase ao final do livro. Obrigada por fazer parte dessa trajetória. Já pega o seu café, ó, já se prepara, porque eu já estou preparada aqui para essa leitura que é tão importante. Venda-se, um dos grandes calcanhares de Aquiles de vários artistas. Por quê? É óbvio, né? A mente ela é dividida entre a parte direita e esquerda e cada uma tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma mais lógica, mais burocrática, né? Mais matemática, a outra mais emocional, né? Mais lúdica, né? Mais abstrata, né? E é claro que o artista ela vai utilizar o lado do cérebro mais abstrato, mais lúdico, mais inspiracional. E a parte mais de gestão é o outro lado. E a grande dificuldade do artista, primeiro precificar sua obra de arte, depois se posicionar com um brand e ultimamente, ultimamente não é recentemente, mas em último lugar, é se vender. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo na nossa comunidade do Mahub, aqui no Clube do Livro, que a gente conversa também sobre arte, muito mais, é se posicionar. Então, para você que é artista, para você que quer vender o seu produto, o serviço criativo, uma das coisas que eu vejo que vale muito é você separar esses mundos, né? Quando você está ali como artista para encantar a sua obra de arte, né? Para você colocar falar sobre inspiração, falar sobre o material, falar o que você desejou com essa obra de arte, falar da utilização das cores e muito mais, tá bom? Mas quando você começa a falar sobre preço e questões mais burocráticas, na minha opinião pessoal, posso estar errada, né? Mas assim, seria interessante ter uma outra pessoa. Então, você encanta essa obra, essa inspiração veio daqui, a história, o storytelling, a narrativa, a paisagem, isso. Aí o cliente fala: Nossa, estou muito interessada. Como é que eu faço para comprar a sua tiragem, para colecionar, para investir em você? Vem com certificado, vem com certificado, né? Essas coisas assim mais burocráticas, né? Como é que é a logística? Quanto é que é o frete? Como é que é a garantia de chegar lá direitinho? Tem alguém para instalar quando chega lá? Essas coisas assim, né? Que perguntam para artistas. Mas de repente aí seria legal, poxa, eu vou te passar aqui para minha área comercial, é o Joãozinho. O Joãozinho vai te orientar nesse sentido. Ele vai ter o maior prazer, ele tem aqui o portfólio completo, até para você ver todas as opções, a gente testar, né, na sua sala e etc e tal. Pronto, você desvinculou quem é responsável por um lado do cérebro, quem é responsável por outro. E o artista, ele vai até certo ponto, o ponto do encantamento, o ponto da magia, o ponto da inspiração. E a parte burocrática fica com outra pessoa. Então, esse cliente, ele vai ter até um certo, né, de repente, receio de falar assim, faz de graça, divide, faz permuta, faz troca, faz não sei o quê, faz blá, 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 porque a pessoa que vai conversar com ele de business não tem a ver com o mundo do encantamento. Você dividiu, né? Você dividiu essas duas áreas. Então, por isso que eu acho muito interessante a figura do galerista, a figura do marchand, a figura do representante comercial, né? A figura do museu nesse sentido e essas coisas assim. Tá? Mas vamos lá, vamos começar a ler. Tamo juntos. Vendido. Eu não sou fissurado por essa palavra. Todos somos empreendedores. Não me importa se você possui uma loja de móveis ou o que quer que seja. A melhor placa que você pode colocar na vitrine é tudo vendido. Bill Whiters. Até a Renascença teve que ser financiada. Isso é verdade. Para quem estudou a Renascença, a história do Leonardo da Vinci, né?
Você vê os financiamentos, os mecenas financiando, patrocinando, apoiando, investindo, dando residência artísticas a grandes, né, pintores, como Michelangelo, por exemplo, e etc. Então, isso é muito importante. As pessoas precisam comer, pagar aluguel. Um amador é um artista que se sustenta com trabalhos externos que lhe permitem pintar, disse o artista Ben Shahn. Um profissional é alguém cuja esposa trabalha para que ele possa viver de pintar. Se um artista ganha dinheiro com o seu trabalho ou não, o dinheiro deve vir de algum lugar, seja de um trabalho diurno, de um cônjuge rico, de um fundo de garantia, de uma bolsa de artes, de um patrono. Ele vem de algum lugar, gente. Ele não nasce, né? Às vezes eu vejo alguns artistas que você fala, cara, tá indo muito bem, tá vendendo muito, tem essa qualidade de vida, não sei o quê, e você vê que a pessoa ela não está vivendo da sua arte. Ela está vivendo do seu cônjuge, ela está vivendo de um patrocínio, ela está vivendo de um outro trabalho, uma outra empresa, um outro investimento. E a arte ali está o seu ofício, mas não está o seu ganha-pão. É isso que diz aqui. Mas quando você precisa, existem situações, quando você precisa que o seu ofício, nesse caso a arte, seja seu ganha-pão, a história é outra. A história muda, a seriedade muda. E o questionamento, será que eu devo continuar ou será que eu devo parar? É muito mais recorrente do que qualquer coisa. Por mais que você tenha um amor ou uma paixão pela arte, né? Mas você tem filhos, você tem boletos, você tem um teto para colocar em cima. Então, muita gente acaba largando a arte quando tem que colocar comida na mesa. E a arte vira ou volta a ser um hobby, um extra, para dar para fazer quando der, né? Por isso que a gente da comunidade, tanto do uma book club quanto do uma hub, a gente está justamente nessa interseção, nesse momento, porque a gente precisa fazer com que a sua sobrevivência seja a sua paixão. Então você precisa entender que você precisa juntar o lado esquerdo com o lado direito. Você precisa fazer a sua obra de arte, mas você precisa entender de business, de precificação, de posicionamento, de branding, né? De estratégias, porque você precisa com que sua paixão tenha fôlego para sobreviver os tempos de inverno, né? E esse foi o grande gargalo que a gente viu. A gente leu aqui, na leitura comentada antes, um livro chamado A Arte do Impossível, do Steven Kotler. Gosto muito do material dele, tenho diversos livros dele, e esse foi um livro interessante que a gente leu juntos aqui, né? Acho que foi o livro teve mais vídeos no na nossa estrutura aqui de leitura comentada. E ao final do vídeo, do livro, desculpa, eles te dão um link e para você seguir lá a comunidade deles e tal. Então, eu li com vocês, né? Se vocês leram comigo, vocês viram o link, eu me inscrevi no link e aí passei a fazer parte. Passou um tempo, eu vendo as informações deles, eu recebi um e-mail falando assim: olha, a gente pode marcar uma reunião com um representante do Steven Kotler, da empresa do Steven Kotler, deu o nome XYZ, eu esqueci agora, para ter uma reunião com você, entender o seu business, entender o seu negócio, te ajudar, tipo uma consultoria, não é uma reunião tipo, né, para você falar, é uma consultoria. E se você participar dessa reunião, ao final você ganha um bônus. Um dos bônus era a gravação de uma masterclass do próprio Steven Kotler falando sobre leitura. E eu, na verdade, eu vou falar a verdade para vocês, eu estava interessada nesse bônus, eu não estava interessada na reunião, eu não estava interessada na consultoria, que poderia ser legal, eu não estava interessada em outra coisa, a não ser essa masterclass que eu vejo que ele faz só para alunos, é fechada, não sei o quê. E eu falei, cara, eu queria esse material, porque você recebe o PDF, recebe a masterclass, recebe não sei o quê. Era um conteúdo legal, eu falei assim, poxa, mas eu tenho que fazer essa reunião para receber esse bônus, estou afim só do bônus gratuito, né? Ok, fiz a reunião, foi super interessante. O homem estava querendo me vender a comunidade deles, e era um ano de comunidade deles,
Aí ele jogou inicialmente R$ 60.000. A gente está com um dólar, né? Coloca aí de 5, 5,2. Na época, acho que o dólar estava até mais para 6, né? Mas eu fiz o cálculo ali na hora, falei, nossa, 60 mil é praticamente um carro, né? Eu falei assim, eu falei com ele, não dá. Aí ele foi insistindo, fazendo pitch de venda. Aí depois é claro que a pessoa vai chegar nisso. Aí ele chegou, não, então eu tenho outra oferta para você, não sei o quê. Ao final, foi uma base de R$ 16.000, com acompanhamento de 1 ano e mais não sei quantos bônus, não sei o quê. Eu falei não, que eu não poderia, e no momento não poderia mesmo. Eu acho que ele ficou meio assim, nossa, ninguém nunca chegou aqui nesse momento da venda e não comprou, porque a oferta está muito boa. Eu falei assim, mas você não entende que o Brasil está num momento político-econômico muito difícil, que o dólar está batendo os topos de 6, que a gente vai entrar no ano eleitoral, que também é um ano conturbado, e que você está falando com uma pessoa de país de terceiro mundo. Então, assim, tem várias variáveis externas a mim e a ele, por questões econômicas e financeiras, que você tem que saber o seu público. De repente, se ele tivesse falado com uma pessoa em ien, moeda do Japão, a pessoa tinha fechado na hora, porque a moeda do Japão é mais forte do que o dólar. Então, assim, mas você está falando com alguém que vai ter que estar multiplicando vezes 6 tudo que você está falando. Mas tem brasileiro? Eu falei, mas tem brasileiro e brasileiro, né? Tem situações e situações. Recebi o bônus. Fiz a aula do Masterclass, não achei nada demais. Assim, tipo, como se fosse um podcast, não teve assim, uma estruturação de aula, sabe? Aquelas aulas são estruturadas, tem entrega, né? Tipo, muito rasa. E deixou a desejar. Mas mesmo assim, eu trouxe todos os aprendizados dessa Masterclass para dentro da leitura de um dos vídeos da leitura desse livro, que é a leitura comentada desse livro. Então, assim, ficou muito, muito legal esse material, né? Não sei nem por que falei isso, gente. Me perdi aqui contando essa história. Estou tentando me lembrar. Se fosse ao vivo, vocês me falavam, hein? Se fosse ao vivo, vocês me falavam. Mas é a questão disso, é a questão da gente dividir quem é quem, saber o público com quem a gente fala. Não adianta falar com o pessoal de terceiro mundo hoje, do Brasil. A situação política e econômica está horrível, está todo mundo segurando. Então, não importa que a sua oferta está indo de 60, que você me enrolou para terminar em 16.000. Não importa isso, porque eu continuo na mesma situação, não podendo pagar uma consultoria dessa nesse momento. Nem se fosse, de repente, 6.000, 8.000, já seria factível, né? Mas eu prefiro puxar. E outra coisa que eu falei com ele, cara, você não entende o público brasileiro. O público brasileiro é o público que mais usa a rede social, que mais usa a internet, é o povo mais. E uma das coisas da consultoria, ele falou assim: não usa tráfego pago, não. Eu falei: tudo bem, concordo que o orgânico é muito melhor, mas eu acho que em algum momento tem que usar. E o brasileiro é bom de usar tráfego pago, né? E usa bastante. Lá fora, não. Lá fora não se usa tanto, eles não têm nem tanta expertise disso. Então, pelas coisas que eles foram falando, eu falei assim: o cara não sabe desse mercado, ele sabe de princípios, ele sabe de valores, ele sabe de gestão, mas ele não sabe de mercado, ele não sabe de público, de práticas de mercado, sabe a diferença? E ele falou assim: ninguém nunca fez isso comigo, tipo, todo mundo chega nesse ponto e compra. Eu falei, poxa, você vai ter uma marquinha aí no seu relatório que não vou comprar, não vou comprar. Não vou comprar. Eu não estava com a cabeça de comprar, continuei sem cabeça de comprar porque era caro. Eu acho até se fosse assim, 4.000, 6.000, até eu ia fazer minhas contas, mas não. Vamos lá que eu me perdi, gente. Me desculpa, me perdi total. Todos temos que superar o romantismo do artista faminto e a ideia de que o dinheiro, uma vez tocado, corrompe em três. Lembrei. Porque eu falei com ele o seguinte: nós estamos numa crise, era mais próximo da pandemia, tá? A gente está aqui em 2026 hoje, era mais próximo da pandemia isso,
uns anos atrás, e eu falei, a gente está saindo de uma pandemia e eu acredito que daqui a pouco vem uma crise, que é a crise que já está agora, né? Com todas as coisas que estão acontecendo aí no Brasil de corrupção, né? Banco Master, INSS, né? Todas as coisas que estão retornando aí. Inflação alta, risco Brasil no talo, dólar e etc. Influenciadores mentem, gente. Números não. Então, tenta entender quem você está ouvindo. Mas eu falei com ele, invariavelmente disso, eu sei que o grande calcanhar de Aquiles dos artistas é viver de arte. E eu acho que a gente vai entrar numa outra crise agora. Entramos na época da pandemia, entramos agora, e eu acho que vai ter uma outra crise bem mais forte em 8, 10 anos. Eu, Marcela, tô achando, é achismo meu, tá? E eu acho que a gente vai ter uma outra pandemia, porque daqui uns 15, 20 anos. É isso que eu acho. Você, tipo assim, é a minha opinião. Então, o que eu quero com uma Hub, com uma Book Club, é a gente trabalhar o artista, ser a sua melhor versão e saber viver com isso em momentos de tranco também. Esse é o ponto que eu falei quando eu mostrei o meu business plan, o meu plano de negócios para ele. E ele falou assim: não, isso é muito interessante, é muito importante porque realmente vai ter muito problema. A gente já vê aqui nos Estados Unidos. Aí ele começou a contar coisas dele. Só que aí a gente traz para o Brasil. Eu falei, aqui, mas aqui se agrava ainda mais, né? Aqui a situação ainda se agrava um pouco mais por causa do nossa moeda fraca, né? Frente aos outros países, importação e exportação. Então, foi isso que eu quis falar, né? O problema é geral, é de todo mundo, mas a gente que sabe as nossas particularidades. E como aquele cara não vendeu para mim, pode ser que você também não consiga dar o sold out, como está aqui nessa página aqui escrito sold out, quer dizer, venda completa, mas você consegue de repente se estruturar, sabe? E é isso que a gente quer aqui, que você passe por novas pandemias, pseudo-pandemias, crises e etc. forte, entendendo ser um camaleão, mudando a sua estratégia, adaptando a sua estratégia, porque aqui a gente tem um grupo forte, ativo, que se ajuda, que está junto para isso, sabe? Porque a coisa mais certa é o apesar, né? Devemos viver apesar. O apesar é o mais certo dessa frase, porque até devemos viver, a gente sabe que a gente vai morrer. Então, o apesar são os problemas, são as confusões, são os desafios, são os riscos, né? Então, por isso devemos estar juntos, tá? Alguns dos nossos artefatos culturais mais significativos e apreciados foram feitos por dinheiro. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina porque o Papa encomendou. Mário Puzo escreveu O Poderoso Fechão para ganhar dinheiro. Ele tinha 45 anos, estava cansado de ser um artista e devia uma quantia de $20.000 para vários parentes, bancos e casas de apostas e agiotas. Paul McCartney disse que ele e John Lennon costumavam sentar-se para compor músicas para os Beatles e falavam: agora vamos escrever uma piscina. Todo mundo diz. Não entendi esse negócio de escrever uma piscina, não, gente. O que é isso? Calma aí. Ok. Todo mundo diz que quer que os artistas ganhem dinheiro. E então, quando eles conseguem ganhar, todos os odeiam por isso. Empresário é assim também. A palavra vendido é cuspida com amargura. Exatamente, é exatamente isso. É cuspida com amargura para todos os lados. Calma aí, vou dar um pause que meu negócio travou. Desculpa, gente, o meu Kindle no iPad não está abrindo mais, parou, tive que interromper aqui. Vou ler pelo computador aqui, ó, logo debaixo de vocês, tá? Tô lendo aqui. A palavra vendida é cuspida com amargura para todos os lados. Não sejam daqueles fãs terríveis que param de ouvir sua banda favorita apenas porque lançou uma música de sucesso.
Não fique com ciúmes quando pessoas de quem gosta fazem um bom trabalho. Comemore a vitória como se fosse sua. Passe o chapéu. Eu adoraria ter me vendido todo, mas ninguém estava disposto a comprar. John Walters. Quando o trabalho que você está colocando no mundo começa a encontrar um público, você pode querer dar um pulo para transformá-lo em retorno financeiro. A maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente pedir doações. Coloque um botão de doe agora no seu site. Acho que isso não funciona tanto, não. Tipo, se você gostou do trabalho, doa uma quantia. Acho que isso não. Esse tipo de ferramenta funciona melhor quando tem um toque mais humano. Gostou disso? Pague-me um café. É uma transação muito simples, equivalente a uma banda passando um chapéu durante uma apresentação. Se as pessoas estão gostando do que você faz, eventualmente te darão uma contribuição. Eu acho que essas coisas, né, são interessantes, mas o seu sustento não pode estar aí, a sua sobrevivência não pode estar aí, de forma alguma. Eu moro aqui em Niterói, mas antes morava no Rio de Janeiro, trabalhava ali no Rio Sul, perto ali de Botafogo. E tinha um restaurante que eu descobri com uma amiga, que parecia que você estava numa uma chácara, um mini sítio, dentro de Botafogo. Era uma casa, tinha muitas árvores. Você entrava assim na rua totalmente urbanizada, carro passando, buzina. Você entrava nessa casa, parecia. Sabe quando você parece estar em outro lugar? Árvores, plantas, aquelas mesas coletivas para você sentar coletiva com outras pessoas. Uma outra vibe, né? Uma vibe assim, tipo, bicho do mato no meio da cidade, mais ou menos essa. E ali é o seguinte: não tinha. O garçom, você tinha assim, opção 1, opção 2. Então você escolhia opção 1, opção 2. Havia uma entrada, prato principal, uma sobremesa diferente um pouco, e você só colocava 1 e 2 na sua frente, ele já vinha com o prato feito ali, a estrutura feita. Aí depois você ia num móvel mesmo, de madeira, aí tinha uma caixa assim, falando, faça a sua conta, aí tinha assim, se você beber alguma coisa, comida, tinha os preços de tudo, tinha um valor do percentual, aí tinha assim, e pague aqui. Aí tinha, nessa época, não tinha Pix, né? Mas tinha transferência, tinha dinheiro, aí tinha uma caixa com muito dinheiro trocado, porque você poderia pegar o troco, deixar o seu dinheiro e pegar o troco, né? É, e eu falei, gente, que diferente isso, né? E ninguém monitorando, ninguém olhando, o gerente, nada, eram os garçons só servindo e você ia no móvel e se resolvia ali no móvel. Aí eu fui uma vez, eu não sabia que era, não tinha Pix, não sabia que era só dinheiro. E aí eu falei com o garçom, falei assim, olha, não sabia que aqui só aceitava dinheiro, eu vim com cartão, eu vim com ticket de alimentação do trabalho, eu vim com não sei o quê. Ele, não, volta, aí você paga dessa vez e paga da próxima e tá tudo certo. Falei, tá bom. Voltei certinho, passou, sei lá, 3 dias, voltei lá certinho, paguei os dois, levei dinheiro, paguei os dois, peguei o troco e tal. Eu falei, gente, que mundo é esse, né? Que é desse restaurante, que interessante, né? Que legal. As pessoas acreditando nas pessoas, confiando. Eu fiz tudo direitinho, espero que o próximo faça tudo direitinho e tal. 7 meses está fechado. Era previsível? Muito possivelmente era previsível. Infelizmente, né? Isso é triste. Então você coloca assim, doe agora, passar o chapéu é interessante, mas acho que o seu sustento não pode estar ali, né? Porque tem gente que passa apressado, tem gente que não dá atenção, tem gente que não tem o dinheiro ali na hora, tem gente que já está doando para outro lugar, tem gente. E hoje em dia, com esse desfoco, a pessoa está cada vez mais, né? Ela passa, ela não vê, ela passa, ela não internaliza, sabe? É uma transação muito simples, equivalente a uma banda passando um chapéu, exatamente. Certamente, algumas amarras surgem com o financiamento coletivo. Quando as pessoas se tornam clientes,
não sem razão, que tem um direito de alguma opinião sobre como o dinheiro está sendo usado. É por essa razão que meu modelo de negócios ainda está bastante tradicional. Peço algo, faço algo e vendo por dinheiro. Em vez de ter um botão doe agora no meu site, tenho compre agora ou me contrate. Porém, mesmo que eu opere mais como um vendedor tradicional, uso algumas das mesmas táticas de quem prefere financiamento coletivo. Tento abrir o meu processo para o público, me conecto com eles e peço que me apoiem comprando as coisas que estou vendendo. Aí a gente vê muitas das vaquinhas, né? Assim, acho que funciona muito no sentido, vou lançar um livro, eu tenho isso de contrapartida. Você quer participar? Você quer participar e ganhar o livro de forma antecipada, na pré-venda, né? E coisa assim. Então, acho que um financiamento coletivo prévio acho que funciona. Preste atenção ao vender as coisas que ama. Quando as pessoas são convidadas a abrir suas carteiras, você descobre o quanto realmente valorizam o que você faz. Quando as pessoas são convidadas a abrir suas carteiras, a gente descobre o quanto realmente valorizam o que você faz. Eu acho que está generalizado demais essa frase, sabe? Porque, por exemplo, os meus quadros são caros, mas eu tenho um quadro pequenininho que é bem mais barato, né? Eu tive muito poucas amigas daquele ciclo de amigas, que falaram assim: Poxa, eu quero encomendar um quadro com você. Você pode fazer um parcelamento diferente, você pode fazer um preço de amiga, você pode fazer um tamanhozinho menor, só para eu ter uma coisa sua. Você pode fazer. Olha, muito pouco, né? E às vezes que até assim me divulgaram, porque a pessoa não precisa assim abrir a carteira, né? Acho que essa abrir a carteira pode ser até no sentido de metafórico, né? Te dar oportunidades, vamos colocar dessa forma, né? Então, abrir a carteira significa, eu estou vendendo esse microfone, você quer esse microfone? Eu te vendo por X, esse aqui é o meu trabalho, eu desenvolvi isso aqui. Mas a pessoa fala assim, cara, eu posso divulgar o microfone para você, eu posso falar do microfone lá para o meu grupo de mães da escola, meu grupo de estudo, meu grupo de não sei o quê, ou eu vou fazer meus vídeos agora com esse microfone, eu vou colocar o link abaixo. Então, quer dizer, a pessoa não precisa necessariamente abrir a carteira para te dar um dinheiro e comprar diretamente o seu item, até porque a pessoa pode não gostar, até porque a pessoa pode não valorizar, a pessoa pode não ter o dinheiro para isso, né? Mas eu vejo que são muito poucas pessoas que se disponibilizam a isso. Poxa, você é minha amiga, eu vou colocar aqui do lado e vou divulgar, vou colocar o link, sabe? E isso, quando acontece, toca o coração. Recentemente, tem um casal de amigos que vai casar e a moça, né, a minha amiga de amigos, o casal de amigos, né, entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu quero que você faça o, a imagem, a ilustração do convite de casamento em aquarela. Aí iam se casar em outra cidade, juntando isso da cidade, juntando isso de não sei o que, essa referência, e fazer uma composição com isso, e fazendo essa referência e tal. E eu fiquei super lisonjeada. Infelizmente, não aceitei com dó no coração, porque eu não trabalho com papel, eu não trabalho com aquarela, eu não trabalho com figurativo nesse sentido, tá? Com essa questão de composição, até já fiz, mas dentro da minha técnica, muito pontualmente. E é uma coisa muito especial, entendeu? Um momento muito especial. Mas eu acho que não seria eu a melhor pessoa para fazer isso, né? Porque eu queria uma ilustração muito bonita para eles, entendeu? Então, mas eu fiquei completamente emocionada da pessoa ter falado, cara, eu vou contratar alguém e pensei em você porque você é artista que eu conheço. Não sei se você faz, se não faz, se não sei o quê, mas eu gostaria de te chamar para fazer. A ideia é mais ou menos essa: dá, não dá, e estou te incentivando. Olha que legal, né? Olha que interessante. Hoje em dia as pessoas não fazem tanto isso, né?
tem que comprar um presente. Algum amigo meu faz alguma coisa, né? Até lançamento de livros, meus livros, né, foram lançados. Eu, o lançamento dos meus livros, dos últimos 3 livros, no dia do lançamento, o livro custou R$ 2,99, R$ 2,99, só no dia do lançamento, o livro e-book, né? E, assim, não teve tanta adesão quanto eu esperava, entendeu? Mesmo barato, mesmo online, mesmo, tipo assim, não é nem um café, não é nenhuma bala, né? Às vezes. Mas às vezes você só precisa de alguém que te divulgue, que te fale, que fala, cara, tá aqui o trabalho da Marcela, né, e te dê uma projeção dentro o seu nicho. Meu amigo John T. Unger conta uma história fantástica sobre seu passado como poeta de rua. Ele fez uma leitura de uma poesia, depois um cara foi até ele e disse: seu poema mudou minha vida, cara. E John respondeu: ah, obrigado, quer comprar um livro? São US$ 5. O cara pegou o livro, deu uma olhada e entregou de volta a John, dizendo obrigado. E John respondeu: poxa, quanto vale sua vida? Seja pedindo doações, fazendo uma campanha de financiamento coletivo ou vendendo seus produtos ou serviços, pedindo dinheiro em troca do seu trabalho, é um passo que você dá somente quando está se sentindo confiante para colocar o seu trabalho no mundo, pois acredita que ele vale realmente alguma coisa. Não tenha medo de cobrar pelo seu trabalho, mas coloque o preço que acha justo que é. Esse é o grande calcanhar de Aquiles que a gente falou antes, como precificar obras de arte, né? A gente fala um pouquinho disso na nossa comunidade Marhub, mas é sempre um calcanhar de Aquiles isso, né? Valor abstrato de um item, né? Porque tem muito a ver de quem fez e não tanto de quem, do que é, né? Para arte, por exemplo. Pessoal, estamos terminando por aqui. Deu um tilt no meu iPad, mas vou resolver isso e amanhã estaremos de volta. Hoje extrapolamos o tempo, extrapolamos o papo, eu até perdi meu assunto. Desculpa, que hoje foi um pouquinho desfocado, mas queria trazer essas histórias para você e chamar você para fazer a leitura seguinte da Arte do Impossível, do Steven Kotler. Fica aí uma grande dica, tá bom? Para a gente já engatar depois desse que já está chegando ao final. Até amanhã.